Oi gente, tudo bom? Eu sou a Sawara, mas vocês podem me chamar de Sol e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Yay! O vídeo de hoje, ele é bem curtinho, ele é uma coisa super rápida, é só mesmo para mostrar alguns dos livros de K-pop que eu tenho e também sobre temática asiática, né? Livros que foram escritos por sul-coreanos ou que falam alguma coisa sobre doramas e coisas desse tipo. Então eu vou só mesmo mostrar e falar um pouquinho sobre eles, para quem tem interesse. Esse daqui é K-pop, o Manual de Sobrevivência. Existem duas versões desse livro, essa e uma que é dourada, só que eu só tenho a dessa daqui, que é a primeira. Esse livro ele fala basicamente do que? K-pop. Ele basicamente apresenta o K-pop pra você desde o início. Ele fala o que é o K-pop, e ele é todo assim, tipo, interativo. E ele também fala sobre grupos. Ele mostra aqui, por exemplo, fotos, e aí ele fala sobre o grupo. O livro ele é inteiro assim. Ele fala também sobre algumas coisas que aconteceram com as escritoras envolvendo K-pop, né? Tipo, elas indo em shows, conhecendo idols, esse tipo de coisa. E no final ele dá algumas. Aqui, ó. E já entendi o que é K-pop e como começa. Tipo, como começa a gostar do K-pop, como começo a acompanhar esse tipo de coisa. Ele dá algumas dicas. Enfim, o livro é basicamente sobre isso. A maior parte dele é apresentando alguns grupos e falando sobre as opiniões das autoras, né? Sobre no BTS eles mostram alguns integrantes também. Enfim, o livro é basicamente assim, ele é todo interativo. E esse é o primeiro manual do K-pop. Ah, não mostrei a contracapa, né? É assim. O segundo livro que nós temos é Shine. Esse aqui foi escrito pela Jéssica, ela é uma ex-Girl Generation. Girl Generation tinham 9 integrantes, daí a Jéssica foi a primeira a sair do grupo. É um dos grupos mais famosos do K-pop, então quem gosta de K-pop obviamente conhece. E ela escreveu esse livro, já tem o segundo, mas eu não encontrei ainda a versão dele em português, só em inglês. E esse daqui, ele tem uma jacket, então a capa do livro é essa. Eu acho muito lindo a jacket, tanto a jacket quanto a capa, mas eu sempre deixo com a jacket para eu não perder. Então, não sei falar muito sobre esse livro porque ele eu ainda tinha começado, ainda não estava nem no início, assim, bem no primeiro capítulo, na primeira página, na verdade. Eu realmente comecei ele ano passado, mas aí tinha outros na minha lista, achei melhor começar por outros. Então eu deixei esse aqui meio que em stand-by, mas já vou ler. O que o pessoal fala muito sobre esse livro é que como a Jéssica é um idol e esse livro fala sobre uma garota que quer ser um idol, muitas pessoas entenderam como se fossem algumas indiretas dela a respeito da indústria do K-pop e sobre o que aconteceu na expulsão dela do grupo, né? Que até hoje fica aquela treta. Ela foi expulsa por quem? Pelas integrantes, pela própria empresa, o que aconteceu exatamente ninguém sabe. Existem especulações, né? De que foram as próprias integrantes ou que foi a empresa, mas enfim, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. E esse livro, muita gente acha que é vamos dizer assim, tipo, umas indiretas que ela dá, mas eu não sei exatamente o que acontece porque eu não li. Quando eu tiver lido, eu posso fazer uma resenha aqui pro canal. O terceiro livro é esse, K-Pop Now, tudo que você sabe... Não, perdão, li tudo errado. Tudo sobre os idols que você já ama. Esse daqui é tipo o manual do K-pop que eu tinha mostrado primeiro. Ele vai falar sobre o que é o K-pop, o início do K-pop. Ele é assim, ó. Ele também é bem interativo, igual o outro, então ele mostra o que é o K-pop. Aí ele explica, aí depois ele vai falar, deixa eu ver em que parte aqui. Começa a falar sobre alguns dos grupos e artistas solos, por exemplo aqui, que tem o GOT7. Cada página, na verdade, alguns grupos ocupam mais de uma página, mas no geral, cada página é um idol ou um grupo. Por exemplo, aqui tem o Psy. E ele é todo assim, todo explicando sobre os grupos, ó, o EXO. O livro inteiro ele vai explicando sobre os grupos, sobre até grupos que já acabaram, né, tiveram disband, tipo o IOI. E o livro ele é basicamente só sobre os grupos, esse daqui. O próximo é esse aqui, BTS, Reis do K-pop. Reis do K-pop. BTS, Reis do K-pop. Aparentemente eu não sei ler nada, mas capa e a contracapa. Esse daqui, ele, obviamente, é só sobre o BTS, mas eu não sei como é. Na verdade, eu estou descobrindo junto com vocês. Porque, ele também é interativo. Também tem imagens. Eu acho que ele vai falando desde o início sobre música, sobre os membros e o grupo em si, né? Como foi a evolução deles até atingir o sucesso global. Eu acredito que seja. Então eu não li esse daqui, mas
tá óbvio sobre o que se trata e sobre o que ele vai falar, né? A biografia não é autorizada e eu ganhei de presente, então eu ainda não li, ele tá na minha lista do que eu tenho que ler esse ano. E por último, a gente tem esse aqui, que é um dorama pra chamar de meu, que esse daqui é completamente diferente dos outros, tirando da Jéssica, porque esse daqui é uma história, não é falando sobre o K-pop, ele é realmente uma história. Tem essa menina, que é a protagonista feminina, e esse daqui é o protagonista masculino. Eu li esse livro ano passado. Ele se passa no Brasil, não é na Coreia. E ela, se eu não me engano, ela é uma jornalista. E ele é um fotógrafo bem famoso e bem reconhecido. E ela vai ter que ser, tipo, assistente dele, mais ou menos nesse sentido, e em uma turnê que ele vai fazer pelo Brasil. E ele é descendente de coreano, ele não é coreano. Só que tem aquelas coisas que acontecem em doramas, né? Por isso que o nome é um dorama pra chamar de meu. Por exemplo, a mãe dele não gosta dela, que isso é clássico em dorama. Ou, por exemplo, eles se envolvem com uma gangue. Ou com uma coisa pesada assim, que também tem muito em dorama. Enfim, aquela coisa do... Ah, me explique mais sobre sua cultura e não sei o que. Bem SN, bem uns negócios assim. Então, fala bastante sobre isso. Ele é bem divertidozinho de ler, bem rápido também. Eu li ele um dia. É bem tranquilo, assim, essa aqui é a contracapa, né? Pronto, são esses os livros que eu tenho. Deixa eu mostrar eles aqui. A maioria deles é só sobre o K-pop mesmo, e eu tenho 2 que são de histórias. Aí agora eu tô querendo comprar outros que falam também sobre a China e sobre o Japão, porque eu adoro a Ásia no geral, não somente a Coreia do Sul. E aí quando eu conseguir esses livros, que obviamente eu vou fazer um unboxing aqui, aí depois eu posso falar alguma coisa sobre eles. Esse daqui que eu já li, um dorama pra chamar de meu, eu posso fazer uma resenha aqui no canal, e quando eu terminar esse aqui da Jéssica, eu também vou fazer uma resenha. Então, bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente o vídeo era bem curtinho hoje, era só mesmo pra mostrar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês tiverem gostado, tiverem chegado até aqui, deem um like no vídeo, compartilhem com seus amigos e até a próxima.